Salve galera, tudo bem? Meu nome é Mai e hoje eu vim dar mais umas dicas de desenho pra vocês. Pararara, pararara, pam, 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 pararara. Hoje nós vamos falar sobre tipos de esfumado. A gente vai aprender um pouquinho sobre os tipos de esfumado e fazer um exercício que eu vou passar no final da aula. Hoje eu vou falar principalmente de 3 técnicas. Eu vou falar sobre o esfuminho, sobre o pincel, que pode ser pincel de maquiagem, que tem a cerda mais fininha, mas se for algum outro pincel, tem que ser com cerda macia, não pode ser com a cerda muito dura. O esfuminho e o papel higiênico, ou os lencinhos de papel, que eu particularmente gosto bastante, é o que eu prefiro usar. Ou falando sobre o esfuminho, eu vejo muita gente tendo dúvida de como limpar o esfuminho. Eu já vi gente apontando, eu já vi gente pegando papel e rasgando. E na verdade é muito mais simples que isso. Você só precisa de uma lixa. Você só ir lixando como se fosse o grafite mesmo que você quer apontar e vai girando aos poucos. Aí eu vou fazer uns quadradinhos só com lápis, com o pincel, com o esfuminho, com o papel. E você treina em casa e você vê qual desses você gosta mais pro seu desenho, qual que você achou que deu um resultado melhor. Aí, depois desse exercício rápido de esfumar, a gente vai desenhar um tomatinho. E quem já teve aula comigo já tá acostumado com esse tomate. E nem todo mundo gosta muito dele. Mas eu acho um exercício muito interessante, porque ele não é uma forma geométrica simples, mas ele não é muito difícil de desenhar. Ele não tem tanta textura. Você pode procurar uma foto de um tomate na internet, imprimir, tentar fazer. No meu exercício, eu fiz um sombreamento um pouco mais complexo. Na foto não dava pra ver muito, tava diferente do que eu tava fazendo, porque eu tava olhando no computador. Eu dei uma mexida no contraste pra dar um sombreamento mais interessante, pra vocês verem o que vocês podem fazer aprendendo a sombrear bem. Mas você pode fazer um sombreamento mais simples. O importante aqui é treinar o seu sombreamento, tentar deixar ele o mais suave possível, mais fluido e o melhor que você conseguir. Não precisa ficar exatamente igual à referência. Esse exercício não é para isso. É para treinar o seu sombreamento num objeto, para você ver o poder que o sombreamento tem nos desenhos. Eu ensino bem rapidinho no começo uma técnica que eu uso para copiar os desenhos, que vocês podem usar, mas vocês podem quadricular o tomate, vocês podem fazer de olho, vocês podem usar mesa de luz, colar na janela, pintar com grafite, depois passar por cima da folha impressa. E é isso, o importante da aula de hoje é o sombreamento. Não é tanto você reproduzir exatamente igual ao tomate. É você fazer um tomate sombreado que fique bonito. De novo, você tem que ter paciência quando você está aprendendo. Às vezes não fica do jeito que você queria, mas hoje vai estar melhor que ontem, amanhã vai estar melhor que hoje. E assim como tudo na vida, é assim que funciona o desenho. Passo a passo, devagar, você chega onde você quer. Bom, depois de fazer esse exercício, você pode fazer com outras coisas que você quiser desenhar, que você achar na internet, fica à vontade. Ou com objetos que tiver na sua casa. É muito legal a gente treinar a visão de objetos na frente da gente. Isso ajuda muito. E tudo isso aqui é um passo para você começar a criar ou não as suas artes. Porque para você começar a criar, você tem que ter muito conteúdo, você saber como a luz e sombra se projeta, a musculatura, como os corpos funcionam no espaço. E isso a gente treina com observação. Então, quanto mais você desenhar, e mais você observar, e mais você treinar, mais você vai guardar isso na sua cabeça. E aí, quando você for criar um desenho, você tem um repertório enorme gravado. Então, a aula de hoje é isso. Aí eu não sei, fica de vocês, se vocês querem que a gente
faça mais uma aula de luz e sombra e faça alguma coisa de colorido para dar uma variada, ou se vocês querem continuar nesse tema de luz e sombra e grafite, me diz nos comentários e me avisem o que vocês querem, tá bom? E é isso, deixem o like se vocês gostaram, compartilhem, comentem aí o que vocês estão achando, qual que é a sua técnica preferida de esfumar. E vou deixar meu e-mail para quem quiser me mandar alguma coisa e vou deixar minhas redes sociais ali também, ok? Então podem ver os exercícios e a gente se vê já já. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar a imagem de referência e traçar linhas guias que você vai usar para fazer o desenho. Não existe muito uma regra para você traçar essas linhas guias. Você escolhe qual a melhor forma de fazer que vai te ajudar mais. Depois você vai segurando no lápis e com a pontinha do lápis você marca a distância entre as linhas e passa tudo isso para o papel. Sempre medindo com a mão mesmo, ou se você quiser uma precisão melhor, você pode medir com a régua até você se adaptar a medir as coisas com a ponta do lápis. Você tem que sempre observar os desenhos e reparar nos espaços vazios que existem entre o objeto e o fundo. Isso te ajuda a ter uma noção melhor para desenhar. Então a gente tem que parar de olhar as coisas como um tomate, que você sabe que é um tomate, e olhar as formas vazias e o desenho que essas formas vazias formam para você conseguir reproduzir. Também você pode olhar o objeto e simplificar a forma dele. Isso ajuda bastante também. Mas no caso do tomate, acho que é mais fácil observar as formas vazias do fundo mesmo. E mais pra frente, quando a gente for fazer uns desenhos mais complexos, a gente vai aprender a analisar as estruturas dele para conseguir reproduzir a imagem com mais eficiência. Essa parte do desenho eu faço com um lápis bem clarinho. Geralmente eu faço com o 2H, porque depois a gente vai sombrear e tudo. É que esse também é só um exercício. Se fosse um desenho de verdade, uma encomenda, eu provavelmente faria o rascunho e depois passaria limpo. Mas mesmo assim eu gosto de dar uma apagadinha nas linhas guias antes de passar limpo. O ideal para você limpar a folha quando fica pouquinho de borracha ou de grafite mesmo, seria ter uma escovinha. Eu tô sem a minha escovinha aqui, eu preciso comprar uma, mas graças à pandemia eu não tô saindo muito de casa. Então eu tô usando papel mesmo para dar uma limpada na folha. Mas evita passar a mão, porque conforme você passa a mão, você vai manchar o papel com algum resto de grafite que esteja espalhado por aí. Então na hora que você passa a mão, você acaba manchando.
Então, para evitar isso, pega um papel, passar bem de levinho mesmo, só para tirar a sujeira do papel e não manchar o resto da folha. Começo meu sombreamento com 2H, que é bem clarinho, e vou trabalhando nas nuances do escuro pro claro, tentando olhar bem a referência. Quando a gente vai fazer um desenho, a gente não pode ter medo do contraste. Você tem que escurecer bastante onde tiver que escurecer, mas você pode fazer isso aos poucos, é até melhor, porque se você escurecer demais, depois você não consegue clarear. Mas vai sombreando e depois você volta onde tiver que escurecer e vai escurecendo aos pouquinhos. Mas também não precisa ter medo de escurecer. Continuo trabalhando com 2H por toda a extensão do tomate, já marcando mais ou menos onde vai ser mais escuro, onde vai ser mais claro, já deixando o meu sombreado o mais suave possível, tentando não deixar muito marcado. Depois eu venho com papel e dou uma esfumadinha de leve na primeira camada que eu passei do lápis e volto e continuo escurecendo e trabalhando nas transições e no degradê. No desenho realista ou no desenho sombreado, a única coisa que fica a cor do papel é onde é a luz branca. Fora isso, tudo vai ter sombra. Pode ser uma sombra bem clarinha, mas ela vai estar lá, porque aí você consegue dar destaque para essa luz. Então, tudo que no desenho for uma luz realmente branca, você deixa espaço para dar o efeito de luz. Todo o resto é sombreado, mesmo que seja com uma camada bem clarinha. Ali embaixo, eu acabei escurecendo um pedacinho que era da contraluz do tomate, então eu voltei com a borrachinha da lapiseira que eu falei na primeira aula para corrigir esse errinho que teve. Continuo trabalhando com 2H para todo o tomate e aí eu entro na parte que o tomate é um pouco mais escuro. Mesmo assim, você vê que eu não escureço completamente. Eu vou trabalhando no degradê devagarzinho, sempre com calma. E dos dois lados do tomate, num lado você vê que tem uma contraluz, que é a luz refletida da mesa que bate no tomate. Então tem uma parte clarinha do outro lado. E mesmo desse lado do tomate, existe um pouquinho de luz que é um pouco mais clara. Então você pode observar na referência, talvez não dê para ver tão bem, mas existe uma partinha um pouco mais clara antes da sombra escura do tomate. A gente, como desenhista, quanto mais a gente observa isso e a gente passa para o desenho, a gente consegue dar um efeito melhor e mais realista para o nosso desenho e dar um sombreado mais interessante. Continuo sombreando, agora estou usando o lápis B, que é um pouco mais escuro e um pouco mais macio, para começar a escurecer meu tomate, agora que eu já tenho mais ou menos já sombreado onde é mais escuro, onde é mais claro. Então eu venho trabalhando de novo com o lápis B para dar um resultado melhor, prestando mais atenção nas áreas que precisam de uma parte mais escura. E reparando que no topo do tomate também tem uma contraluz entre os cabinhos e o tomate, a parte escura. Então esse contraste é bem interessante. Toda vez que eu sinto necessidade, eu venho e dou uma esfumada no meu lápis. E isso é muito particular de cada um. Você tem que ver conforme você vai sentindo a necessidade. Esfuma e volta com grafite. Esfuma e volta com grafite. Não tem necessariamente um ângulo certo para você esfumar. Você pode fazer na direção que você quiser, isso não vai interferir tanto. Você só tem que tomar cuidado nas áreas claras e perto da luz, para quando for esfumar não passar em cima das áreas claras, porque senão você vai acabar manchando e escurecendo ela. Agora eu tô dando um pouco de foco na parte mais escura do tomate. E aí eu já estou escurecendo bem essa área, que é um pouco mais escura que o outro lado, e tentando dar um degradê bacana para deixar ele mais realista.
Depois eu voltei com o H para passar de novo numa parte mais clara e acabei voltando com o HB para dar uma escurecida e fazer uma sombra, um degradê melhor, que eu achei que precisava de umas partes não tão escuras, mas num meio termo que achei que o HB seria interessante. Eu reparei que no meio do tomate, que dava para ver bem no meu computador, ele tinha uma divisãozinha bem suave, então eu tentei reproduzir isso no desenho. E aí eu vim com 2B porque eu queria uma sombra mais intensa e eu queria um escuro mais intenso. Você pode perceber que com o 2B a gente consegue um tom bem escuro. Você não precisa de lápis muito acima disso, é só voltar e escurecer aonde sentir necessidade. Mas vai do gosto de cada um. Você pode escolher de repente um 6B ou tem até 8, 9B. Aí vai da escolha pessoal de cada um. Na parte de baixo eu fiz a sombra do tomate que tá encostando com a mesa, mas é uma sombra refletida, na verdade, né? Que é a sombra que o tomate fez na mesa que refletiu no tomate. Mas ela ajuda a dar um destaque bem interessante, dá essa sensação de volume pro tomate. Aí eu fui escurecendo a lateralzinha, que tem essa pequena contraluz, que é um pouco mais escura que a luz refletida da frente, mas que dá um contorno interessante pro tomate. E fui fazendo a sombra de baixo. A gente vai estudar a luz e sombra na próxima aula, mas lembrando que a sombra, quanto mais próxima do objeto, mais escura ela é, e quanto mais longe, mais clara e mais difusa ela é. Então a sombrinha que está bem embaixo do tomate, onde está essa sombra refletida, ela é bem escura. E aí você vai conseguir dar essa sensação do tomate estar em cima de uma mesa. E aí a sombra, quanto mais distante, ela vai ficando mais clara e mais difusa, ou sem tanta nitidez. Quanto mais próxima também, mais nítida ela é. E aí eu passo para os cabinhos. Primeiro eu vou fazendo com o HB ou B, provavelmente o B. E vou sombreando, já traçando mais ou menos os formatos que ele tem. E vou corrigindo com a borrachinha da lapiseira, mas você pode usar a borracha da Mono também em formato de caneta ou qualquer borracha em formato de caneta. Você pode cortar a pontinha dela com um estilete para deixar ela bem fininha e você conseguir trabalhar. E aí, definido mais ou menos as sombras, eu venho com lápis B e escureço as partes que eu sinto que precisam escurecer, que eu achei que não estavam tão escuras quanto deveriam, e depois eu venho com o HB para fazer os meios tons do fundo, que é basicamente uma leve sombrinha, não é tão definido. E para finalizar eu só passo uma borrachinha para garantir o branquinho do brilho do tomate e uma fotinha de frente para vocês verem melhor. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. E treinem bastante, se cuidem, fiquem seguros nessa quarentena e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!